Atenção você que começou a trabalhar antes de 1988. Mais uma decisão favorável, ou seja, mais uma condenação do Banco do Brasil, e essa pessoa vai receber quase 30 mil reais de indenização por parte da instituição financeira. Leiam comigo. Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação em que a parte recorrente, isso aqui, vocês leia como Banco do Brasil. Esse recurso aqui da parte recorrente, Banco do Brasil busca a reforma da sentença, ou seja, teve uma sentença favorável. Acompanhe. Sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 29.874,80 a título de diferenças não creditadas na conta do PASEP do autor. E aqui, venham comigo para o início da ação para eu explicar uma coisa para vocês. Eu estou acompanhando vários processos que foram julgados procedentes, ou seja, em que o Banco do Brasil foi condenado a indenizar pessoas que começaram a trabalhar antes de 1988. E esse caso aqui é um dos processos em que eu estou monitorando. E o que aconteceu aqui? O Banco do Brasil foi condenado e não ficou contente. O Banco do Brasil recorreu. Então, o Banco do Brasil interpôs uma apelação. Aqui está, apelação, perdeu. Depois, o Banco do Brasil opôs um recurso chamado de embargos de declaração, também perdeu, ou seja, a sentença foi mantida e o banco continua condenado. Para confirmar o que eu estou dizendo, aqui está, acórdão por unanimidade, ou seja, todos negou provimento ao recurso, ou seja, não aceitaram o recurso do Banco do Brasil. Eu gosto de ler a ementa do julgado. Aqui está, apelação civil, PASEP, falha na prestação do serviço e cita o tema 1150 do STJ, cita também o tema que trata do ônus da prova, que é o tema 1300, e na sequência diz recurso desprovido, ou seja, não aceito esse recurso. Somente para vocês entenderem, vou colocando as principais partes que eu separei aí para explicar para vocês e vou grifando o que eu explicar aqui, tá? O tribunal ele negou provimento. Negar provimento significa dizer o seguinte: não aceito o recurso do Banco do Brasil, mantendo a condenação por danos materiais ao autor da ação devido a falhas na gestão do PASEP. Recurso de apelação do Banco do Brasil, portanto, foi julgado improcedente por unanimidade, conforme vocês podem comprovar. A sentença condenou o Banco do Brasil a pagar R$ 29.874,80 por diferenças não creditadas na conta do PASEP dessa pessoa que começou a trabalhar antes de 1988. E aqui, mais um trecho desse processo que eu escolhi para vocês. A decisão, ela confirma a responsabilidade do Banco do Brasil por má gestão e desfalques na conta do PASEP. Outro ponto que eu separei aqui, vamos grifar isso aqui, outro ponto separado aí para vocês. A sentença também aplicou juros demora de 1% ao mês desde a citação e a correção monetária pelo INPC a partir do prejuízo que essa pessoa sofreu, e fixou os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa. Gente,
Que decisão maravilhosa! Eu gosto de explicar isso aqui, ó, essa parte que é sobre o prazo prescricional. Vamos grifar isso aqui, porque eu sei que muitos advogados estão loucos aí nos comentários, já querendo saber o que aconteceu a respeito aqui do prazo prescricional e início da contagem. Veja, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece, conforme vocês sabem, o prazo decenal, ou seja, o prazo de 10 anos para ações de ressarcimento por desfalques no PASEP, iniciando esse prazo na ciência efetiva do dano. Então, esse prazo começa a contar na ciência efetiva do dano. Portanto, mais uma vez, deixa eu colocar aqui grifadinho para vocês acompanharem aí. Veja, no caso desse processo, o prazo de 10 anos começou na data em que o titular tomou ciência dos desfalques e não na simples movimentação regular. Conforme aqui, ó, para vocês virem aí. No caso, a ciência ocorreu aqui, gente, nesse processo, em 11 de junho de 2015, com o saque final feito pelo autor dessa ação. Outro trecho que eu achei interessante para vocês, vamos grifar isso aqui para eu explicar essa parte aqui. A ação foi ajuizada em 17 de fevereiro de 2021, portanto, desculpem, dentro do prazo legal, esse prazo que eu acabei de explicar para vocês. E eu cito isso aqui, ó, actio nata. O que isso significa, professor? Significa o seguinte, a teoria da actio nata foi aplicada nesse processo, considerando o momento da ciência efetiva do dano. E outro trechinho aqui que eu separei para vocês, a alegação de prescrição quinquenal foi rejeitada. O Banco do Brasil queria aplicar aquela prescrição de 5 anos, mas aí o tribunal disse não, o STJ já disse que o prazo prescricional é de 10 anos. E o Banco do Brasil sabe muito bem disso daí, é que os advogados utilizam de todos os procedimentos legais e admitidos em direito para tentar aí, de toda forma, né, tirar a responsabilidade do Banco do Brasil. O outro trecho aqui que eu separei para vocês foi a respeito dos valores, conforme vocês podem comprovar aí na tela do seu dispositivo. Veja, a fundamentação do mérito e a prova pericial nós tivemos, e depois nós tivemos aqui a respeito do valor. O laudo pericial, gente, concluiu nesse caso que o valor devido na data do saque era de 22.000, aqui está, ó, R$22.843,65. Com a atualização monetária foi para 29.000, aqui na parte de baixo, ó, R$29.874,80 até a propositura da ação, até o início da ação. Isso vai aumentar. Por quê, gente? Nós temos que aplicar juros e correção monetária. Uma observação que eu fiz aqui, a perícia, ela considerou expurgos inflacionários e regras de atualização do PASEP para isso. A prova pericial foi considerada robusta e confiável, confirmando a diferença não creditada por parte do Banco do Brasil. Onde está isso, professor? Estou grifando aí para aparecer na tela do seu dispositivo. O banco não conseguiu demonstrar a regularidade das movimentações questionadas. A responsabilidade objetiva do Banco do Brasil foi reconhecida, pois não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade dos lançamentos. Que decisão maravilhosa, que decisão bonita, digna de ser repercutida aqui em nosso canal, mostrando para vocês mais uma decisão favorável no caso da revisão do PASEP, para vocês virem aí, tá? Uma decisão linda. Isso aqui, gente, ó, sessão do julgamento, mas nós já temos apareceu durante a nossa apresentação aí, que o banco tentou de toda forma recorrer desse processo,
mas não teve jeito, a condenação foi mantida e com isso eu comprovo para vocês mais uma vez que essa ação é uma das melhores para os próximos 10 anos. Existem milhares de casos que estão em tramitação, em movimentação nesse momento, e essa é mais uma ação aí de revisão do PASEP que nós temos que repercutir para comprovar esse caso importantíssimo para milhares de pessoas. E vocês, o que acharam de tudo isso? Curte, compartilha, siga o nosso perfil para ficar informado sobre esse tipo de assunto. Forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.